Esse momento que nós estamos passando agora é um momento de adversidade que nós estamos vivenciando. Obrigada. Que nós estamos vivenciando, né? Então, como é, e quando a gente fala resignação, o que é resignação? Resignação é concordância, é aceitação daquilo que alguém ou o nosso Pai Celestial nos mostra, os nossos amigos espirituais nos mostram. E aí, então, é essa obediência que nós prestamos a essa adversidade que se chama resignação. E a adversidade é tudo aquilo que é contrário ao bem e que está acontecendo para a gente. Então, qualquer aflição, qualquer dor, qualquer coisa mais assim que nos incomoda é uma adversidade, né? E nós vamos falar disso hoje. E vamos começar dizendo o seguinte: o sofrimento é lei em nosso mundo. Ora, existem as leis de Deus, existe a lei dos homens. Cada vez que eu saio das leis, eu gero uma responsabilidade para mim. Então, se eu não estou cumprindo a lei, fatalmente eu terei que responder de alguma maneira por aquilo que eu infringi, né? Então, é lei no nosso planeta a dor. Alguém conhece alguém aqui que nunca sofreu? Nadinha, nem um pouquinho? Todo mundo conhece, porque a lei é lei, o sofrimento. Lembrando que nós estamos na transição do nosso planeta, que é deixando de ser provas e expiações e começando a regeneração. Então, enquanto nós estamos aqui, vamos sempre lembrar o seguinte: provas e expiações. Os erros são muito maiores que os acertos. Regeneração, acertos e erros na mesma medida, porém, um ponto acima. Né? Já não vai se errar na regeneração como se erra agora na prova e expiação. Então, tem essa modificação aí. É regeneração para atingirmos depois os mundos melhores, né? E mais tarde ainda, aqueles mundos puros, onde vivem os verdadeiros espíritos luminares, que é onde mora Jesus e todos iguais a eles, né? Um dia vamos chegar lá. Um dia nós chegaremos lá. Já pararam para pensar que um dia nós poderemos estar, como Jesus está hoje, governando um planeta? Vou dizer uma coisa para vocês. Dirigir uma casa como Fé e Esperança, olha o Fé e Esperança e olha o planeta. Não é fácil não, né, Davi? Não é fácil. E olha que mundo pequenininho é o Fé e Esperança. Mas são muitas cabeças diferentes, são muitas ideias diferentes. Então, até que a gente consiga juntar tudo isso para fazer com que funcione em harmonia, demanda um tempo, um desgaste. Imagina, então, um dia nós vamos governar um planeta. Então, é preciso que a gente realmente comece a se preparar para isso, né? Mas, por enquanto, ainda estamos aqui onde o sofrimento é lei, né? O rico, assim como o pobre,
sofre material e moralmente. Quando a gente vê uma pessoa muito rica, né? A gente vê passar assim, aqueles transatlânticos maravilhosos que chegam aqui para verem os fogos no final do ano, que vêm para o carnaval, cada transatlântico assim, que são mais alto que um prédio de 8 andares. Nossa, que espetáculo! Deve ser, ali dentro é um mundo, tem tudo. É uma verdadeira cidade dentro daquilo ali. Então a gente fica pensando, uau, deve ser assim maravilhoso estar ali, né? Deve ser, para alguns é o supra-sumo, para outros já nem tanto. Estão ali, sim, porque eu estou no mundo e nem tudo que está no mundo me convém, mas tem muita coisa do mundo que eu tenho condições de usufruir e posso usufruir sem aquele pensamento de caramba, eu estou errando, eu estou pecando. Não. Está aí. Se eu tenho condições, eu posso sim usufruir das coisas. Mas como é que eu vou estar? Como é o meu comportamento? Como é que eu me desenvolvo nesse meio? É isso que vai contar, tá? Então, não vamos pensar que aquelas pessoas que moram naquelas mansões, que têm aqueles carrões... Eu, particularmente, sou louca por carro. Desde criancinha, eu colecionava álbum de figurinha com carro. Eu tinha aquelas... fazia coleçãozinha daqueles carrinhos que apareciam. Eu tinha aquilo tudo. Sempre gostei de carro. Até que tive carro. Hoje não dirijo mais, mas já tive meus carros, já tive meu carro zero também. Então a gente vê assim que tudo é possível, tudo pode, mas é saber como usar. A gente fica pensando que tem cada carrão aí que dá até medo da gente encostar, porque se der uma arranhadinha, vamos ter que vender nossa casa para pagar um negocinho ali, né? Então, são assim, essas coisas que a gente vai vendo, essas diversidades que acontecem, e aí a gente começa a pensar um mundo de coisas, né, com relação a isso. Para apreciar os bens e os males da existência, para saber em que consiste a verdadeira desgraça e em que consiste a felicidade, é necessário nos elevarmos acima do círculo acanhado da Terra. E aqui vai começar o nosso estudo. Para que a gente entenda como é, o que realmente é desgraça e o que é felicidade. Como é que a gente vai se colocar agora para enxergar isso? Se eu sair perguntando para as pessoas, o que é desgraça para você? Desgraça é não ter dinheiro para viajar, para sair, eu queria passear, eu queria fazer, e eu não tenho dinheiro. Para você, o que é desgraça? Desgraça é ter perdido o meu filho, ter perdido parentes nessa pandemia, ter perdido meu emprego, né? Então, a gente vai vendo, para algumas pessoas, a desgraça. Aí vai se colocando assim, é isso que eu perdi, é aquilo que eu não tenho mais, é aquilo que eu já tive e agora estou privado disso. Puxa vida, eu era um atleta e agora estou aqui mutilado, isso é uma verdadeira desgraça. Eu tinha uma vida maravilhosa e agora ela aqui cheia de doenças, cheia de coisas. Então, se coloca naquela posição de vítima, e tudo para essa pessoa que saiu daquilo que ele sempre sonhou e que ele sempre desejou ter e que já não tem, é uma desgraça. Agora, se perguntarmos para um outro tipo de pessoas, o que é desgraça para você? Aí a pessoa vai dizer: desgraça é toda vez
que eu percebo o meu orgulho tomando lugar na minha vida. Desgraça toda vez que eu faço alguma coisa que eu prejudico, ainda que não tivesse vontade, mas eu agi e estou prejudicando alguém. Por aquele ato impensado, desgraçadamente eu prejudiquei alguém. Então já muda a figura. Então, para nós entendermos isso, só vamos conseguir entender isso se nós estudarmos. E toda vez que eu vier aqui, eu já falei para vocês, eu vou falar. O estudo é fundamental. Se não estudar, a gente vai ter uma decepção enorme quando chegar lá do outro lado. Porque a gente vai deixar de saber. Quem não estuda, deixa de saber muitas coisas que poderiam estar nos ajudando nesse momento de agora a ter uma vida tranquila, a ter uma vida diferente, por mais que estejamos mergulhados numa grande adversidade. Então, o estudo é fundamental. Tem obras, a doutrina espírita tem muita obra aí para nos ajudar. As que falam das coisas grandes, as belezas do mundo espiritual. As que falam das coisas terríveis do mundo espiritual. Então, a nível didático, vamos dizer assim, das coisas boas e das coisas ruins no plano espiritual. Tem livros que nos mostram como conviver aqui agora, uns com os outros e nós conosco. Isso tudo a gente vai aprender, pessoas que estudam verdadeiramente e que trazem através dos livros esses ensinamentos, através de palestras, né, como o nosso Divaldo e outros tantos que fazem palestras belíssimas aí. O YouTube está cheio de palestras maravilhosas, né? E que se nós pararmos para prestar atenção, ouvir e tentar agir conforme aquilo que ouvimos, como isso vai nos ajudar na hora que sairmos daqui. Então, vamos voltar aqui. Para quem conhece o futuro, ou seja, aquele que tem esse conhecimento, que é preciso a gente partir sempre do básico. Somos espíritos. Se nós somos espíritos e estamos reencarnados, nós ganhamos um apelido. Então, todos nós que estamos aqui, estamos alma, que é o espírito reencarnado. O espírito encarnado e o espírito reencarnado. Quando nós deixamos o fardo físico, voltamos à condição natural de espíritos. Então, nós somos espíritos. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer jamais. E que, por excelência divina, por suprema bondade divina, nos deu a bênção de uma reencarnação para que pudéssemos chegar num corpo material para o nosso engrandecimento espiritual, para crescermos, para nos elevarmos. Então, quando ele fala aqui, para quem conhece o futuro é a nossa verdadeira casa. O futuro é o plano espiritual. Vamos voltar para lá. Até que vai chegar um dia. Vamos ficar nesse ping-pong aqui, enquanto nós ficarmos fazendo corpo mole. Mas quando nós decidirmos realmente aproveitar
todas as oportunidades que nos são dadas, aí vai começar a diminuir as nossas vindas, né? Até que um dia não vamos mais precisar reencarnar. Reencarnaremos em condições especialíssimas, ou para ajudar alguém, ou alguns na coletividade, ou para fazer alguma coisa grandiosa, como foi com Jesus, mas não precisaremos mais reencarnar, né? Então, para quem conhece o futuro, a sorte que nos aguarda permite medir as consequências dos nossos atos e a sua influência sobre os tempos futuros. Ora, se eu já estudei, se eu sei que a verdadeira vida é lá, eu sou de lá, estou aqui e vou voltar para lá, obrigatoriamente eu tenho que ter um comportamento aqui que me dê condições de voltar para lá melhor, de uma forma melhor. Eu não posso chegar lá e dizer assim, não fiz nada. Fui lá, foi gostoso, passeei, brinquei, ri aqui, estudar, ir para a casa espírita, que isso? Então, esse estava fadado a reencarnar ainda muitas vezes, até aprender, né? Que é lá. Estamos aqui, mas a nossa vida é lá. Para aqueles que só observam os tempos presentes, a desgraça pode ser a pobreza, as enfermidades e a perda dos entes queridos. E algumas, né? Ele falou pobreza, falou enfermidade e falou em perda de ente querido. Para quem está vendo a vida assim, está de ampolhos, né? É isso aqui, temos que viver correndo, porque a vida é aqui e agora. Então eu tenho que aproveitar todas as coisas de agora, porque depois que eu morrer, morreu, acabou. Lê do engano. Para nós, essa frase não tem efeito. Não existe. Mera utopia. Se acabei de dizer que nós somos de lá e não daqui, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Deus não é um corpo físico, então temos que entender isso. Aí a gente começa a pensar de uma maneira diferenciada. Não é mais ser pobre, não é o problema. O problema é como eu me disponho na pobreza. Vocês já ouviram, né? Todo mundo escuta isso, de vez em quando está aí a televisão mostrando, falando dessas coisas. Aquelas pessoas que ficaram desempregadas atualmente com essa pandemia. Aí, poxa vida, e agora? O primeiro momento é de choque, né? E agora? O que funciona aqui na Terra, a mola mestra da Terra é o dinheiro. E se eu não estou empregado, de onde vem esse dinheiro para que eu possa me movimentar? Se eu quero vestir, se eu quero comer, se eu quero me deslocar de um lugar para o outro, eu preciso ter dinheiro para poder pagar passagem, para poder comprar minha roupa, para poder ir aqui e lá, né? Então, o primeiro momento é esse. Mas aí vem, olha que coisa, e como eu estou falando aqui dessa resignação nessa adversidade. Ficou desempregado, ficou desse jeito, aí, quer saber? Vou tentar isso aqui. Aí inventa uma coisa qualquer e de repente percebe que agora está melhor do que quando estava empregado.
que agora está conseguindo até mais recurso financeiro do que ele tinha antes, quando estava ali, que tinha que sair todo dia de casa de manhã, 3 horas da manhã, para chegar no horário hábil no trabalho, lá do outro lado da onde mora, né? E que passa mais tempo dentro de uma condução do que aquele espaço curtinho para a sua casa, porque precisa dormir logo, porque tem que acordar mais cedo, porque tem que voltar para aquilo. E aí descobriu que tinham outras coisas que podia fazer, que não era só aquilo que estava fazendo. Quantas pessoas nessa pandemia nós temos visto se reerguer? Mas a gente diz assim, meu Deus, está todo mundo na miséria, está todo mundo desesperado, passando fome. Tem muitos irmãos nossos nessa condição. Tem muita gente que já não tinha. E o que não tinha, deixou de ter ainda mais. E aí sim, esse nosso movimento de ir na direção dessas pessoas, levando o que pudermos, da forma como conseguirmos, alguma coisa para ajudá-las nesse momento pior. Sabendo também que ninguém passa o que não for preciso passar. Que ninguém sofre a dor que não é sua. Que ninguém deixa de receber aquilo que é necessário. Haja vista esses nossos irmãos moradores de rua, muitos deles até viciadíssimos, né, nas drogas, mas que não deixam de receber constantemente um alimento, um agasalho, alguma coisa, porque tem sempre uma mão amiga que vai levar. E quando ele se vê completamente sozinho, que ele olha para um lado, que ele olha para o outro, que não tem ninguém, ele não está sozinho, porque ele tem toda uma gama de espíritos que estão ali dando assistência a ele, ajudando para que ele passe por esse momento difícil, porque é a provação dele, e está ali ajudando, para quando ele sair daquilo, ele leve de vencida essa encarnação e chegue do outro lado melhor. Então, jamais estamos sós, né? Para aqueles que só observam os tempos da agora, e agora realmente está assim, né? Mas para o espírito que paira no alto, ela será o amor do prazer, o orgulho, a vida inútil e culposa, a dor, a adversidade. Né? Eu não estou me preocupando mais com as coisas materiais. Eu já estou olhando, pairar, é ficar planando suavemente, né? Observando. Então, quando eu estou nessa condição e eu sei que eu sou espírito, e eu olho para mim, eu olho aonde eu estou, o que eu tenho, né? As coisas que eu posso fazer, para onde eu posso me dirigir, a quem eu posso pedir, aonde eu vou buscar a ajuda. Quando eu sei, eu já entendi, pelo estudo que fiz, que eu nunca estou sozinho, que tem sempre alguém me sugerindo alguma coisa, aí eu já percebo que essas coisas da matéria, essas é que causam as verdadeiras dores. Essas é que promovem as grandes desgraças para nós, espíritos que somos. Porque podemos até passar por essa vida inteira, nesse sentido de fazendo só gozando a vida. Se não veio agora, depois virá. Se não sentiu agora, amanhã sentirá.
Mas vai dizer que não tem nenhuma dor, que é só isso? Puxa vida, deve ser a coisa mais triste do mundo. Você olhar para o lado, olhar para o outro, você não pode confiar, eu não sei se chegou para mim porque é meu amigo, se realmente gosta de mim, ou o que está esperando de mim essa pessoa. O que ela quer? O que é quem troca? Quero falar com você. Já vai me pedir emprego. Vai me pedir empréstimo. A gente está sempre... É uma confusão na cabeça dessas pessoas. Já viu esses grandes empresários que a gente olha assim, ultra alinhados? Não tem vida, gente. Não tem, está mergulhado ali. Tudo gera problemas em torno dele e é ele que tem que resolver. É o cabeça da coisa. É ele que tem que fazer. Então, a sua vida pessoal fica para trás. Fica para trás. E vive só naquele tumulto. Isso não é sofrimento? Isso é sofrimento também. Ninguém pode compreender a vida sem que conheça o seu alvo e as leis morais. As leis morais, elas são tão importantes que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, o terceiro livro, só sobre as leis morais. Didaticamente foi separado em 10 leis para mostrar a lei aqui, a lei do progresso, a lei da destruição, a lei do amor, da justiça, né? Então, está lá no Livro dos Espíritos. Eu não tenho acesso a outras obras, como é que eu faço? Livro dos Espíritos é basilar na doutrina. Quem é espírita tem que estudar o Livro dos Espíritos, tem que ter o Livro dos Espíritos, né? Para poder entender, senão não vai entender o que é a doutrina espírita. E como é que eu posso dizer que eu sou se eu nem sei o que é? Então eu preciso conhecer, pelo mínimo que seja, as obras de Kardec, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Pelo menos esses 5 a gente tem que ter lido para ter uma noção do que seja. Estou entrando para o centro espírita, ainda estou chegando para o espiritismo, então preciso saber o que é. Se eu não fizer pelo menos a leitura desses livros, aí fica muito difícil. Mas é tão importante a lei moral que Joana de Ângeles, pelo Divaldo Pereira Franco, na psicografia do Divaldo, escreveu o livro As Leis Morais da Vida. Tem um livro que trata das leis morais da vida. Rodolfo Caligares também escreveu um livro, As Leis Morais. Tem muitos outros livros que vão citar as leis morais. Precisamos conhecer. Tem 10, só 10zinha, para a gente saber mais ou menos como é que a gente pode se posicionar, né? Então, se nós não conhecermos isso, fica difícil. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, também fala um pouco sobre isso, porque ele fala das aflições, ele fala das aflições de agora, do tempo que estamos vivendo, e ele fala das aflições de antes de nós termos encarnado agora, do tempo que já vivemos, dos erros que cometemos e do reparo que viemos para prestar, para consertar, que é esse momento de agora. Então, ele vem mostrando isso lá no Evangelho, está falando isso também no Livro dos Espíritos, né? E nas nossas conversas aqui, a gente está sempre mostrando isso, a lei de causa e efeito, o que eu faço imediatamente eu vou receber, que talvez não tão imediatamente, às vezes eu faço, não recebo nesse momento, mas inevitavelmente, em algum tempo virá. Então, eu preciso saber por que eu estou aqui.
A gente já, de outras vezes, a gente já falou sobre isso, né? O nosso questionamento. Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que esperam de mim comigo aqui? Ora, não é o que esperam de você, o que eu espero de mim com essa oportunidade que eu tive de estar aqui outra vez. É outra oportunidade que nós estamos tendo. Então, é saber mesmo o que nós queremos, para onde queremos ir. Mas a gente esquece, bendito esquecimento. Mas a gente esquece, a gente pode ser lembrado. Mas a gente esquece enquanto está em vigília, mas ainda assim tem uma luzinha que se acende, porque a lei de Deus está na nossa consciência. De tudo que a gente vai fazer, de acender aquela luzinha, ó, cuidado, cuidado, presta atenção. E às vezes ela é tão forte e ela faz um barulho tão grande, igual se fosse uma sirene de bombeiro, né? Aquela luz vermelha girando, aquilo, e a gente está tão absorvido só com as coisas daqui, que nem assim a gente percebe, a gente para ouvir. Então depende de nós. Ninguém pode fazer nada por nós a não ser nós mesmos. E é assim mesmo, temos tantas pessoas que nos ajudam, né? De várias maneiras, em várias situações. As provações purificam a alma, preparam a sua ascensão à felicidade. Então, eu comecei falando, o sofrimento é lei em nosso mundo. As provações purificam a alma. Quer dizer, tudo aquilo que chega para nós e que abala, que é para provar mesmo se a gente está apto, se a gente entendeu, se a gente quer, né? Como a gente vai viver, está aqui. Se nós conseguirmos entender isso e buscarmos estar nessas provações da melhor maneira possível, com certeza nós vamos sair daqui bem melhores do que quando chegamos, né? A dor, sobre as suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. A dor sobre múltiplas formas. Não é só a dor disso aqui, não é a dor do corpo físico, não é a dor de uma perda de negócios, não é a dor de falta de dinheiro, não é a dor de eu comprei minha casa, estava tão bonitinha, gastei todo o dinheiro que eu tinha, empreguei ali e de repente ruiu tudo, acabou tudo e eu estou sem nada, né? Não, se nós não ficarmos só nesse tipo de dor, se nós entendermos a face multifacetada da dor, né, que são tantas pequeninas coisas às vezes e que cala lá no fundo em nós, se nós entendermos isso como sendo um remédio amargo, aquele remédio horrível que a gente vai tomar, mas sabe que quando o remédio começar a fazer efeito, aquele alívio vai vir para nós, né? Sem ela, não é possível cura. Sem dor, não é possível cura. Essas afirmações que eu estou trazendo para vocês estão aqui, ó, no livro de Depois da Morte, Leon Denis. Tá? Então, é Leon Denis quem nos fala sobre isso. Ele mostra para nós a
a importância de compreendermos o sofrimento e a dor. Ah, mas eu não aguento sofrer, não dá mais para... É tanto sofrimento. Mas você nem sabe realmente o que é o sofrimento. Às vezes você está fazendo uma encenação, às vezes eles gritam assim conosco, os nossos amigos espirituais, e a gente está, com o ouvido fechadinho, não escuta. E eles fazem esse barulho todo aí para ver se a gente desperta, e a gente não desperta. Então, quando a gente entender isso, que é esse remédio, e que sem a dor, vamos imaginar assim, que nós estivéssemos aqui agora, todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo contente, que não tivesse problema nenhum na nossa vida, que não existisse nada que nos atormentasse, que estivéssemos realmente no paraíso, nós. Será que nós estaríamos sentados aqui agora? Estaríamos caçando dor, hein? Com certeza nós estaríamos caçando dor, porque estava tudo tão bom que a gente não estava aproveitando. Então a gente começa a se debater até encontrar alguma coisa que falou: acorda aí, porque você está no perigo. Quando tudo está muito sereno demais, fica alerta, para que você não se acostume e não fique no marasmo, né? Então vem a dor para dizer: vai para frente, você tem que ir para frente, caminha, né? Essa mola propulsora para fazer a gente andar mesmo, para fazer a gente seguir, né? Assim como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultados dos nossos excessos, também os problemas morais que nos atingem são consequências das nossas faltas passadas. Vai comer muito. Acaba de comer, eu gosto, eu como, daqui a pouco está assim. Tem um remedinho aí? Dá um remedinho aí, porque nossa, comi demais, né? Eu fiz exercício demais, eu passei do ponto do exercício, eu fiz, e agora eu não estou conseguindo nem mexer meu braço. Olha, eu não estou conseguindo mexer a perna, porque corri além do que devia ter corrido, porque eu estou querendo botar o meu corpo em dia, né? Mas a gente tem, assim, um trabalho muito grande nesse momento que nós estamos vivenciando. É um culto enorme ao físico. E o esquecimento do espírito. Mas é o espírito que tem que estar malhado, gente. É o espírito que tem que estar tanquinho. É o espírito que tem que estar sarado, para quando voltar, olha, a academia na Terra me fez um senhor bem. Passei pelos meus sofrimentos, desenvolvi coisas novas dentro daquilo que eu estava sofrendo tanto, criei momentos de paz em torno de mim, né? Me dediquei àquelas pessoas que, pior do que eu, estavam em sofrimento. E aí eu chego lá em cima, saradinho. E é isso que nós precisamos aprender. Nós somos espíritos, nós somos de lá e não daqui. Então é a lei de justiça, de equilíbrio moral. Age com equilíbrio, age com justeza nas coisas que você precisa aprender, fazer, administrar, e você vai estar no caminho certo, né? Aprendamos a aceitar os efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas que nos restituem a saúde, a agilidade do nosso corpo. As nossas adversidades devemos sempre suportá-las com paciência. A grande maioria de nós é extremamente ansioso. Quem é ansioso não é paciente.
Então, é um trabalho a ser feito. É um trabalho para nós fazermos. Se nós já sabemos que o nosso mundo é desse jeito, esse mundo que estamos é desse jeito, e que viemos aqui em provação, quando nós voltarmos, vão nos pedir o resultado, né? Como é que você se virou lá? Então, já sabendo disso, a gente começa esse trabalho, exercitar a paciência. Exercitar a paciência. Agora, não fica pedindo a Deus para te dar paciência, não, porque senão vem um monte de coisas na sua frente de uma vez só, e você cai na primeira, na segunda, é como se fosse uma corrida de 100 metros com barreira, né? Agora que estamos aí na Olimpíada. Então, a gente vai caindo na primeira, cai na segunda, cai na terceira, cai na quarta, porque somos impacientes, pedimos paciência. Quando chega alguma coisa para que nós possamos desenvolver a paciência, nós nos atropelamos. Então, mais uma vez, é compreender o que é ser paciente, o que é ser resignado, é compreender o que está acontecendo conosco e nos colocar numa posição de resignação. Resignar não é se acomodar. Eu já falei, resignar é obedecer. Obedecer a uma lei, obedecer a alguém. Então, se nós estamos nesse processo, se nós já estamos conhecendo isso, se estamos resignados, ou seja, vem que eu vou me resignar diante de você, eu falando para a dor. Você está e eu vou me resignar aqui com você. Agora, não espera que eu vou deixar você tomar conta de mim. Não espere isso. Eu vou lutar de todas as formas para que eu possa passar por você e sair ileso depois. Não com cicatrizes, com marcas, aquelas coisas que toda vez que eu olho, nossa, eu errei, outra vez eu caí. Então, são esses chamados que a espiritualidade vem fazendo para nós. É isso que Leon Denis está falando aqui para a gente, sabe? Não é, eu quero sofrer tudo que puder. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso. A cada um segundo a sua necessidade. Então, já aprendemos também, porque fomos estudar, fomos buscar, que Deus não coloca nos nossos ombros um fardo mais pesado do que nós conseguimos levar. Então, se a gente está passando por aquilo tudo ali, e de uma vez só, porque nós temos condição de passar. Nós temos condição de passar. Então, vamos nos preparar espiritualmente para passarmos a nossa maratona. A adversidade é uma grande escola. É um campo fértil em transformações. E a gente está vendo que, na verdade, né? Quantas coisas... Só para a gente falar assim, vamos falar de coisas aqui assim. A gente queria tanto cuidar da fé, fazer tanta coisa no fé, e naquele tumulto de todos os dias, reunião toda hora, uma de tarde, outra de manhã, e a outra não sei o quê, e nós ocupados nos nossos trabalhos, e um que faz aqui, e o outro que é professor que dá aula o dia inteiro, e à noite também, e o outro que faz não sei o quê. Vem uma bendita de uma pandemia que faz com que pare tudo. Vocês já viram como a nossa casa está linda, gente? Já viram como devagarinho as coisas estão indo? Se não tivesse dado essa parada, ainda estaríamos com tanta coisa para fazer e sem tempo para. Porque nós não temos o dinheiro suficiente para chegarmos aqui, contratarmos uma empresa e dizer, por tanto tempo o salão vai estar fechado, porque agora vai renovar tudo. Assim, nós conseguimos fazer as coisas, estamos fazendo as coisas devagarinho. Aí eu falei da parte material.
E agora eu estou falando que por causa dessa parada, nós da área da educação também estamos trabalhando à volta dos grupos para o estudo, à volta das reuniões mediúnicas, agora com um novo regimento interno, onde é preciso que tudo se entrose. Porque, de repente, nós vimos o nosso fé fazer assim, abriu as portas de uma forma tal que, quando a gente olhava, mas como é que essa pessoa chegou numa reunião mediúnica? Porque era o conhecido do conhecido, porque era o amigo do amigo, porque era não sei quem, e aí, não, vem. Não, então agora, nesse período em que aparentemente estávamos parados, estávamos trabalhando. Para quando a nossa casa voltar à sua normalidade presencial, para que esteja tudo pronto, para aí sim podermos novamente continuar atendendo nos moldes do nosso fé, esperança e caridade. Essa casa que é centenária. Essa casa que acabou de completar 101 anos. Há menos de um mês. Né? Então, aproveitar todas as oportunidades que temos, né? Ao invés de ficar, vamos ficar parados, não vou fazer nada, que bom que eu não tenho fé hoje, ai, que bom que eu não vou. Não, vamos sim, vamos lá, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para podermos melhorar o ambiente físico. Melhorando o ambiente físico, nos estruturando dessa maneira como eu estou falando aqui agora. E o tempo passa. Que eu estou falando aqui agora, né? Então nós vamos vendo como é importante, porque aí o lado espiritual volta. O lado espiritual aflora e nos agasalha, nos preenche a todos. E vamos ter que dar um salto aqui. Então, a gente já sabe, a dor é inevitável. Se ela é inevitável, então eu preciso me fazer passar por ela da melhor maneira possível. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que é perda de entes queridos. Agora eu vou tirar o óculos porque eu preciso controlar o relógio. E de óculos eu não vejo o relógio. Então, vamos falar um pouquinho sobre perda de entes queridos. Perder um pai, perder uma mãe. É muito triste, é muito triste. Mas todos nós já sabemos que todos nós vamos voltar. Então, a gente se esquece de se preparar para isso. A gente vai vivendo e parece que vai viver ad eterno. E a gente esquece de se preparar. E a gente esquece de se preparar para perder os nossos pais. E a gente se esquece de se preparar mais ainda para perder os nossos filhos. Então, quando a gente vê, como tem acontecido agora, acontecendo assim, puxa, mas é uma vida tão promissora, é uma vida tão jovem e acabou de uma forma tão desastrosa. Estamos julgando. Como nós podemos efetivamente dizer que aquela perda foi um mal? Às vezes, esses que vêm com uma vida curtinha, bem curtinha, vêm complementar o que deixou por fazer numa outra existência. Faltava tão pouquinho e eu voltei e não completei. Então, agora eu venho e vou completar esse tempo. Mas como é que pode? Uma criancinha tão pequena aí, e aí vai completar o quê? Se ela nem sabe o que está fazendo. Nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo de carne, nós estamos num corpo de carne, mas nós somos espíritos. E para a espiritualidade o tempo é contado diferente. Então o tempo de gestação conta, o tempo que passou conta, né? E aí depois volta e complementa.
Quantas pessoas a gente ouve dizer: ah, porque não aguentou e tirou a vida. De repente, estava marcado para algumas horas, depois daquele ato trágico, as coisas começarem a mudar na sua existência. Não soube esperar, foi impaciente, tirou sua vida. E aí o que vai fazer? Vai ter que voltar numa outra programação para andar todo o percurso até chegar naquele momento novamente, passar pela mesma tribulação para saber se vai conseguir ou não. Ou então, quando são pequenos, é complemento de prova. Quando são maiores, né, adultos, às vezes até idosos, é rebeldia. É querer saber mais que Deus, né? E vão voltar. Então, quantas vezes nós, nos nossos sofrimentos, nos nossos aborrecimentos, nós dizemos assim, e sem dizer o seguinte, que às vezes perde-se, né? Tantos jovens desencarnaram naquela boate lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria. Quantos jovens a gente vê se perdendo aí? Puxa, mas estava ali uma bala perdida. Fulano era trabalhador, fulano estava ali. Você sabe qual seria o amanhã daquele fulano? Até aqui ele veio bem. Mas a qualquer momento ele poderia se perder. Então, para que não se deixasse vencer pelas ilusões do mundo, foi retirado, para não perder as conquistas adquiridas. Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus sabe de todas as coisas. E quando a gente vê as pessoas em frente às câmeras de televisão dizendo: eu quero justiça, ela está gritando: ó, eu quero que me reembolse, porque está vendo aí, ó, perdeu, agora eu quero dinheiro aí de vocês, né? Não é justiça, porque a justiça, quem vai fazer essa justiça? Então, a gente costuma, na hora do auge do nosso sofrimento, dizer assim: meu Deus, eu prefiro morrer, eu quero morrer. Não faz isso. Não faz isso. Não pede para morrer. Você não sabe em que momento da sua vida você está. Isso não é nosso. Então, eu vou ler aqui um pedacinho onde Leon Denis fala, para a gente entender isso que eu estou dizendo agora, tá? E vamos encerrar assim. Só Deus tem noção exata dessa cadeia rítmica, dessa alternativa necessária de vida e de morte, de noite e do dia, da alegria e da dor, de que se destacam finalmente a felicidade e o aperfeiçoamento das suas criaturas. Deixemos-lhe, pois, o cuidado de fixar a hora da nossa partida e esperemos-la sem desejá-la ou sem temê-la. Sofrer é lei no nosso planeta. Então, aprendamos a sofrer com dignidade, fazendo o possível a todos os momentos para que aquele sofrimento seja expurgado de nós. E quando aceitando, resignados às leis de Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos criou, Ele é soberanamente justo e bom. Ele criou leis para que nós pudéssemos nos manter. Está lá no Evangelho, capítulo 1. As leis de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não cobiçar as coisas alheias, não cometer adultério, 10 também, 10 leis ali. Se nós conseguirmos seguir as leis, aí nós vamos compreender a melhor maneira
de não sofrermos tanto. Bendita a dor que chega para nós quando nós não nos revoltamos contra Deus. A revolta nos leva para baixo, mas a abnegação nos põe lá em cima. E que Jesus nos abençoe e nos ampare. E a doutrina espírita está cheia de livros que nos mostram todos os caminhos que nós podemos seguir. Luz e paz para todos. Obrigada.